O cowboy franzino entrou no salão tentando esconder a mão trêmula, enquanto todos riam da sua fragilidade e o empurravam para fora como se ele fosse um ninguém. Mas quando o pequeno medalhão Apache caiu do bolso dele e o velho ancião da tribo o reconheceu de longe, algo aconteceu que fez todos prenderem a respiração, porque aquele símbolo só era entregue a quem já tinha salvado uma vida sagrada. O salão inteiro congelou ao ver quem entrou atrás dele. E o cowboy humilde mal conseguia respirar quando sentiu a presença vindo em sua defesa. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Olha só o tremedor chegando. Vai derrubar o balde de novo hoje, João. O sol ainda nem tinha aparecido no céu quando as primeiras provocações começaram. João Pereira, 38 anos, abaixou a cabeça enquanto suas mãos trêmulas seguravam com força o chapéu de palha velho e rasgado. 3 vaqueiros riam alto perto do curral da Fazenda Esperança, no interior do Mato Grosso. "Deixa ele em paz, Toninho. Vai cuidar do seu serviço", respondeu João em voz baixa, sem levantar os olhos. A Fazenda Esperança acordava cedo. 4h30 da manhã era o horário que João despertava todos os dias, mesmo sem despertador. O céu escuro de Águas Claras ainda mostrava algumas estrelas quando ele saiu de sua pequena casa de madeira nos fundos da propriedade. "Bom dia, João, já de pé como sempre", disse seu Antônio, dono da fazenda, um senhor de 65 anos de cabelos brancos e sorriso gentil. "Bom dia, patrão. As vacas do Pasto Norte precisam de sal hoje." Seu Antônio observou as mãos de João tremendo enquanto ele pegava a sacola de ração. Desde pequeno, João tinha esse tremor, resultado de uma febre forte que teve aos 8 anos. Isso nunca o impediu de trabalhar, mas fazia muita gente zombar dele na pequena cidade de Águas Claras. "Os outros vaqueiros estão te incomodando de novo?" "Nada que eu não aguente, patrão. Você vale mais que 10 deles juntos. Se não fosse por você, metade do gado já teria morrido no ano passado na seca." João apenas sorriu, tímido. Pegou o balde de água e seguiu para o curral. Seus braços eram finos. Seu corpo magro não mostrava força, mas conhecia cada canto daquela fazenda como a palma da mão. Durante a manhã, João alimentou o gado, consertou um pedaço da cerca que havia quebrado e limpou o estábulo. Suas mãos tremiam o tempo todo, mas ele já sabia como fazer cada tarefa sem derrubar as coisas. Quando o sol já estava alto, sentou-se sob uma árvore para comer um pedaço de pão com queijo que havia trazido. Foi quando Zeca, outro vaqueiro, chegou correndo. "João, tem um bezerro preso no brejo. Ninguém consegue tirar ele de lá." João levantou-se num pulo, guardou seu pequeno colar de madeira com símbolos estranhos no bolso da camisa e correu até o brejo. O bezerro estava afundando na lama, mugindo desesperado. "Segura a corda", ordenou João, entregando uma ponta para Zeca. Com cuidado, entrou na lama até os joelhos. Suas mãos tremiam mais que o normal por causa do nervoso, mas conseguiu amarrar a corda no pescoço do animal. "Puxa devagar", disse para os outros vaqueiros que agora ajudavam. Depois de muito esforço, o bezerro foi salvo. Mesmo coberto de lama, João sorriu ao ver o filhote correr de volta para a mãe. "Como você fez isso com essas mãos?" perguntou Toninho, surpreso. "Não são as mãos que fazem o serviço, é saber como fazer", respondeu João simplesmente. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr, seu Antônio chamou João até a varanda da casa grande. Seu rosto mostrava preocupação. "O rio está secando, João. Nunca vi nada assim em 40 anos nesta terra. Estranho isso acontecer agora, no meio da estação de chuvas", comentou João. "Se continuar assim, não teremos água para o gado nem para as plantações. A Fazenda Esperança não vai sobreviver." João olhou para o horizonte pensativo. Sem que seu Antônio percebesse, tocou o pequeno colar de madeira em seu bolso. Aquele objeto tinha uma história que ninguém na fazenda conhecia. "Vou verificar o curso do rio amanhã, patrão. Talvez encontre o problema." De noite, em sua pequena casa, João sentou-se na porta e olhou para as estrelas. Tirou o colar do bolso e observou os símbolos entalhados na madeira. Lembrou-se da promessa que havia feito 5 anos atrás, quando ganhou aquele presente.
Uma promessa silenciosa que mantinha todos os dias, mesmo com suas mãos trêmulas. Antes de dormir, João ouviu o som distante do rio que ficava cada vez mais fraco. Alguma coisa estava muito errada em Águas Claras, e ele sabia que precisava descobrir o que era, antes que fosse tarde demais para a fazenda, para ele e para as pessoas que confiavam nele apesar de suas limitações. Na manhã seguinte, João caminhou até o rio que cortava a fazenda Esperança. Como suspeitava, o nível da água havia baixado ainda mais durante a noite. Agachou-se na margem, observando o leito que antes transbordava de água e agora mostrava pedras secas. É como se algo estivesse sugando a água rio acima, murmurou para si mesmo. Seu Antônio apareceu logo depois, apoiando-se em sua bengala de madeira. Seus 65 anos pesavam mais quando estava preocupado. Então é verdade. Está pior que ontem, disse o fazendeiro passando a mão pelos cabelos brancos. Patrão, há quanto tempo o senhor Marcelo Bragança quer comprar a fazenda Esperança? Seu Antônio suspirou profundamente. Faz 3 anos que ele começou a pressionar. No começo eram ofertas educadas, agora são quase ameaças. Seu Antônio olhou ao redor para os campos verdes que cultivava há décadas. Esta fazenda é minha vida, João. Construí tudo isso depois que perdi minha esposa. Prometi a ela que criaria nossa filha em um lugar bom. Um barulho de motor interrompeu a conversa. Um carro pequeno e azul parou perto da casa principal. Uma mulher jovem desceu, carregando uma bolsa cheia de livros e cadernos. Papai, João, bom dia, cumprimentou Luísa com um sorriso caloroso. Luísa tinha 30 anos, cabelos castanhos cacheados presos em um coque desalinhado. Seus olhos verdes brilhavam de inteligência. Como foi a aula hoje, filha? Perguntou seu Antônio. Cansativa, mas boa. Consegui que a prefeitura doasse mais livros para as crianças. Ela notou a preocupação nos rostos dos 2 homens. O que aconteceu? O rio está quase seco, respondeu João, suas mãos trêmulas indicando a água baixa. Luísa franziu a testa. Isso é impossível. Estamos na época de chuvas. Mais tarde, na cozinha da casa principal, os 3 conversavam enquanto tomavam café. Luísa contava sobre seu dia na pequena escola de Águas Claras. Hoje tivemos 4 novas crianças Guarani na escola. São muito inteligentes, aprendem rápido. O pequeno Raoni já está lendo melhor que muitos alunos que estão há anos estudando. Os índios sempre foram bons vizinhos, comentou seu Antônio. Nunca tivemos problemas com eles, ao contrário do que muita gente na cidade diz. As pessoas culpam os Guarani por tudo, disse Luísa, indignada. Agora estão dizendo que a falta de água é culpa deles, que não sabem cuidar da natureza. Isso é ridículo. Ninguém conhece melhor a floresta que eles. João ouvia tudo em silêncio, ainda pensando no rio. Preciso ir à cidade comprar sementes, anunciou seu Antônio, levantando-se. Eu levo o senhor, ofereceu Luísa. Preciso encontrar minha amiga Clara depois da aula. João, quer carona? Na cidade de Águas Claras, enquanto seu Antônio comprava as sementes, Luísa encontrou sua amiga Clara, também professora, na pequena praça central. Você soube da família Ribeiro? Perguntou Clara em voz baixa. Perderam a terra para o Marcelo Bragança. Dizem que ele falsificou documentos. É a 3ª família este mês, respondeu Luísa. Meu pai está resistindo, mas estou preocupada. Seu pai tem sorte de ter o João. Ouvi dizer que ele conhece todos os documentos da fazenda melhor que um advogado. Luísa sorriu. João é especial. As pessoas só veem as mãos trêmulas, não a pessoa incrível que ele é. Nesse momento, ouviram gritos vindos da rua principal. Correram até lá e viram João cercado por 3 homens grandes. Um deles segurava o chapéu de João, jogando-o de um lado para outro. Pega se conseguir, tremedor, zombava o homem. João tentava alcançar o chapéu, mas os homens eram mais altos e riam de suas tentativas. Parem com isso agora, gritou Luísa, avançando na direção deles. Que vergonha! Homens adultos agindo como crianças maldosas. Os homens pararam, surpresos com a intervenção da professora respeitada na cidade. Estamos só brincando, professora, disse um deles, devolvendo o chapéu para João. Isso não é brincadeira, é crueldade, respondeu Luísa, ficando ao lado de João. Vocês deveriam saber a diferença.
Os homens afastaram-se, resmungando. João colocou o chapéu de volta, suas mãos tremendo mais que o normal. "Obrigado, Dona Luísa", murmurou ele. "Não precisa agradecer, João." De repente, o barulho de um motor potente chamou a atenção de todos na rua. Uma caminhonete preta e reluzente dobrou a esquina, levantando poeira. Dentro dela estava Marcelo Bragança, um homem de 45 anos, forte, de cabelos grisalhos bem cortados. Ao seu lado e na caçamba, 4 homens de aparência intimidadora observavam tudo. Quando a caminhonete passou, todas as pessoas na rua baixaram os olhos ou viraram o rosto. Todos, exceto Luísa, que encarou diretamente o homem mais poderoso e temido de Águas Claras. Marcelo notou. Seus olhos frios encontraram os de Luísa por um segundo, antes de sua atenção se voltar para João. Um sorriso maldoso surgiu em seus lábios. A caminhonete preta freou bruscamente. Marcelo Bragança abriu a porta e desceu, ajeitando seu relógio de ouro. "Olá, professora Luísa. Sempre tão corajosa." Seu sorriso não chegava aos olhos. "E vejo que está defendendo o tremedor da Fazenda Esperança." João segurou o chapéu com força, mas não abaixou o olhar. "Ele tem nome, senhor Bragança. É João Pereira", respondeu Luísa, mantendo-se firme. "Tanto faz." Marcelo deu de ombros. "Diga a seu pai que minha oferta pela fazenda ainda está de pé, mas não por muito tempo." Após Marcelo e seus capangas partirem, Luísa notou que toda a rua parecia respirar novamente. "Ele acha que é dono de tudo e todos", murmurou ela. Longe dali, no alto de uma colina, ficava a Mansão Bragança. Era a casa mais luxuosa de toda a região de Águas Claras, com paredes brancas, janelas grandes e uma piscina que brilhava sob o sol. Marcelo estacionou sua caminhonete na entrada e jogou as chaves para um empregado assustado. "Limpe essa poeira e não arranhe a pintura desta vez", ordenou, entrando na casa sem esperar resposta. Dentro, os empregados abaixavam a cabeça quando Marcelo passava. Na sala principal, 5 homens o esperavam. Eram seus principais capangas, todos grandes e fortes. "Alguma novidade sobre a Fazenda Esperança?", perguntou Marcelo, servindo-se de uísque importado. "O rio está quase seco, como o senhor planejou", respondeu Jaime, o mais velho do grupo. "Mais 2 semanas sem água e o gado começa a morrer." Marcelo sorriu. "Ótimo. O velho Antônio não vai aguentar ver seus animais morrendo. Vai vender a fazenda por qualquer valor." "Patrão, não seria mais fácil criar um acidente? Um incêndio, talvez?", sugeriu outro homem, Paulo. "Não." Marcelo bateu o copo na mesa. "Nada de violência direta. Quero aquelas terras legalmente, ou pelo menos com aparência de legalidade." Marcelo caminhou até um grande mapa na parede que mostrava toda a região de Águas Claras. Pequenos pontos vermelhos marcavam cada propriedade que ele já havia adquirido. "Vejam, controlamos quase tudo. A Fazenda Esperança é a última peça importante. Ela tem as melhores nascentes da região." "E as terras dos índios?", perguntou Jaime. "Os Guarani?", Marcelo riu. "São os próximos da lista. Sem água, eles também não resistirão muito tempo." Naquela noite, um carro de polícia entrou na propriedade de Marcelo. O delegado Rogério, um homem baixo de bigode fino, parecia nervoso quando entrou na sala. "Senhor Bragança, temos um problema. O promotor da capital está fazendo perguntas sobre as escrituras das terras da família Ribeiro." Marcelo abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. "Aqui estão 20 mil reais. Tenho certeza que o senhor saberá como resolver esse pequeno problema." O delegado pegou o envelope rapidamente e o escondeu no casaco. "Considere resolvido." Na manhã seguinte, Marcelo dirigiu até a Fazenda Esperança. Estava impecavelmente vestido, com uma camisa social branca e calças de tecido caro. Encontrou seu Antônio verificando o nível do rio, cada vez mais baixo. "Bom dia, Antônio. Situação difícil, não é?", disse Marcelo, fingindo preocupação. "O que quer aqui, Marcelo?", perguntou seu Antônio sem esconder sua antipatia. "Vim ajudar um vizinho em dificuldades." Marcelo tirou um papel do bolso. "Tenho aqui uma oferta para comprar sua fazenda. 300 mil reais, em dinheiro." Seu Antônio pegou o papel e quase riu. "Isso não paga nem metade do valor real da Fazenda Esperança. É uma oferta generosa, considerando as circunstâncias. Sem água, o que vai acontecer com seu gado? Com suas plantações?
A resposta continua sendo não, disse seu Antônio firmemente. Marcelo mudou seu tom para algo mais ameaçador. Pense bem, Antônio. As coisas podem ficar muito difíceis para quem não tem amigos poderosos nesta região. João apareceu nesse momento, carregando ferramentas. Marcelo olhou para ele com desprezo. Ainda mantém este aleijado trabalhando aqui? Nem para espantalho ele serve direito com essas mãos trêmulas. João vale mais que 10 homens como você, respondeu seu Antônio. Marcelo sorriu friamente. 1 semana, Antônio. Depois disso, a oferta cai pela metade. No caminho de volta à sua mansão, Marcelo parou o carro em uma estrada de terra escondida. Seguiu por ela até chegar a uma pequena barragem construída secretamente. A água do rio que deveria ir para a Fazenda Esperança estava sendo desviada para suas terras. Aumente o bloqueio, ordenou a um funcionário que cuidava do local. Quero aquele rio completamente seco em 5 dias. Voltando ao carro, Marcelo pegou seu telefone. Preciso que você descubra tudo sobre um tal de João Pereira, da Fazenda Esperança. Há algo nele que me incomoda. 2 dias depois, o gado da Fazenda Esperança começou a mostrar sinais de doença. Vários bezerros amanheceram fracos, mal conseguindo ficar de pé. É a água, disse seu Antônio, examinando um bezerro doente. Está ficando contaminada porque o rio está baixo demais. João agachou-se ao lado do animal, suas mãos trêmulas tocando cuidadosamente o focinho quente do bezerro. Precisamos de antibióticos e soro, senhor. Senão vamos perder muitos animais. Seu Antônio passou a mão pelo rosto cansado. Pode ir à cidade buscar os remédios na farmácia veterinária? Eu ficaria, mas preciso terminar de consertar a cerca do lado norte. João hesitou. Ir à cidade significava enfrentar olhares e risadas. Significava sentir vergonha. Não se preocupe, João. Luísa está dando aulas. Você pode pegar o remédio e voltar rápido, disse seu Antônio, percebendo a hesitação. Tudo bem, patrão. Vou agora mesmo. A cidade de Águas Claras ficava a 40 minutos de caminhada da Fazenda Esperança. João seguiu pela estrada de terra, seu chapéu de palha protegendo-o do sol forte. Quando chegou, foi direto para a farmácia veterinária. Bom dia, preciso de antibióticos e soro para bezerros, disse João colocando a lista que seu Antônio havia preparado no balcão. O atendente, Carlos, um homem gordo de bigode grosso, olhou para as mãos trêmulas de João e fez uma careta de desprezo. Olha só quem apareceu, o tremedor da Fazenda Esperança. Carlos riu alto. O chefe deixa você manusear os remédios com essas mãos? Não derrama tudo? João respirou fundo. Só preciso dos remédios, por favor. Carlos demorou de propósito para separar tudo, fazendo comentários maldosos o tempo todo. Quando finalmente entregou o pacote, cobrou mais caro que o normal. A seca está afetando os preços, mentiu, com um sorriso falso. João sabia que estava sendo enganado, mas não queria criar problemas. Pagou o valor pedido e saiu da farmácia. O céu, que estava claro quando chegou à cidade, agora mostrava nuvens escuras. Vai chover forte, pensou João, apressando o passo. Estava na metade do caminho de volta quando a chuva começou. Não foram gotas leves. Foi um temporal repentino e violento. Em segundos, João estava encharcado. A chuva era tão forte que mal dava para enxergar a estrada. Olhando ao redor, viu uma única luz acesa nas proximidades. O bar do Zeca. Era o único lugar aberto onde poderia se abrigar. João hesitou. O bar estava sempre cheio de homens que gostavam de zombar dele, mas a chuva piorava a cada segundo e os remédios precisavam ficar secos. Reunindo coragem, João correu até o bar e abriu a porta. O lugar estava lotado. Mais de 20 homens bebiam, jogavam cartas e conversavam alto. No centro, em uma mesa grande, estava Marcelo Bragança com 5 de seus capangas. Quando João entrou, todo molhado e tremendo de frio, o bar inteiro ficou em silêncio. Depois, as risadas começaram. Olha quem chegou, o espantalho da Fazenda Esperança, gritou um dos homens na mesa de Marcelo. João tentou ignorar, caminhando até o balcão. Pediria apenas um café para se aquecer enquanto esperava a chuva passar. Marcelo levantou-se,
pegou sua garrafa de cerveja e caminhou lentamente até João. O bar inteiro observava. Este lugar é para homens de verdade, disse Marcelo, alto o suficiente para todos ouvirem. Não para fracos. João permaneceu em silêncio, olhando para o chão. Isto pareceu irritar ainda mais Marcelo. Não me ouviu, tremedor? Estou mandando você sair. Estou só esperando a chuva passar, murmurou João. A chuva? Está com medo de se molhar? Marcelo riu. Então, num movimento rápido, empurrou João com tanta força que ele caiu no chão. O pacote com os remédios escapou das mãos de João. Junto com ele, algo pequeno saiu do bolso de sua camisa e deslizou pelo chão de madeira. Um colar feito de madeira escura com símbolos estranhos entalhados. O bar explodiu em gargalhadas. Todos riam do vaqueiro caído, de suas mãos que tremiam ainda mais por causa do nervosismo. Todos, exceto uma pessoa. No canto mais escuro do bar, sentado sozinho com uma xícara de chá, estava um homem idoso de pele morena e cabelos brancos compridos. Era Tupã, um curandeiro guarani de 80 anos que vendia ervas medicinais na feira da cidade. Seus olhos fixaram-se no colar no chão. Lentamente Tupã levantou-se. Sua voz, quando falou, era baixa, mas carregava uma autoridade que fez todo o bar silenciar. Parem! Este homem tem a marca dos salvadores. Marcelo virou-se, irritado pela interrupção. Do que você está falando, velho? Tupã caminhou até o centro do bar e pegou o colar do chão. Seus dedos enrugados tocaram os símbolos com reverência. Este símbolo só é dado a quem salva alguém importante da tribo Guarani, explicou ele, mostrando o colar. De onde você tirou isso, jovem? Todas as atenções voltaram-se para João, ainda caído no chão. Antes que ele pudesse responder, a porta do bar abriu-se com um estrondo. A chuva forte entrou junto com a mulher que surgiu na porta. Ela estava molhada, mas sua postura era firme. Tinha cabelos negros e lisos que chegavam até a cintura, trançados com fios coloridos. Seus olhos escuros percorreram o bar até encontrarem João no chão. Este homem salvou minha vida, declarou ela com voz clara e forte. O bar inteiro ficou em silêncio. A mulher caminhou até João, ignorando os olhares surpresos. Meu nome é Yara Poti, ela disse para todos. Sou filha do cacique Poti, líder dos Guarani do Rio Verde. Tupã, o velho curandeiro, fez um gesto de respeito. Yara, você conhece este homem? Conheço muito bem. Ela ajudou João a levantar-se. Há 5 anos, quando o rio Paraguai transbordou e destruiu parte da nossa aldeia, este homem arriscou sua própria vida para me salvar. Marcelo Bragança deu uma risada forçada. Este tremedor salvou alguém? Impossível. É verdade, continuou Yara, encarando Marcelo. Eu estava presa em uma casa que estava sendo arrastada pela correnteza. Ninguém teve coragem de entrar na água. Ninguém. Exceto João. O vaqueiro, agora de pé, olhava para o chão. Suas mãos tremiam mais que o normal. João pulou na água e Yara continuou. Mesmo sendo um nadador fraco e com suas mãos trêmulas, ele conseguiu me tirar da casa antes que fosse completamente destruída pela força da água. Tupã levantou o colar para que todos vissem. Por isso ele recebeu o colar sagrado. Este símbolo é dado apenas aos grandes guerreiros e protetores do nosso povo. Os homens no bar começaram a se olhar, confusos. O vaqueiro que eles sempre ridicularizaram tinha salvado a vida da filha de um cacique? Grande coisa, disse Marcelo, tentando retomar o controle da situação. Qualquer um ajudaria uma mulher se estivesse por perto. Você estava lá, Marcelo Bragança, rebateu Yara. Você e seus homens estavam na margem do rio. Viram tudo e não fizeram nada. O rosto de Marcelo ficou vermelho. Isso é mentira, eu nunca... Yara o interrompeu. Mentiria na frente de testemunhas? Nesse momento, a porta do bar abriu-se novamente. Um homem guarani entrou, depois outro e mais outro. Eram guerreiros, com pinturas tradicionais no corpo, fortes e determinados. Entraram em silêncio, formando um círculo ao redor do bar. 10, 20, 30, até somarem 77 guerreiros.
Soubemos que nosso irmão João estava sendo desrespeitado. Disse Iara: para nós, ele não é fraco. É o mais forte de todos, pois tem força no coração. O bar, que antes estava cheio de risadas, agora estava em silêncio absoluto. Marcelo olhava ao redor, visivelmente nervoso com a presença de tantos guerreiros. Vocês não podem fazer nada, disse ele tentando soar confiante. Essas terras são minhas, a cidade é minha. A porta abriu-se mais uma vez. Um homem mais velho, de presença imponente, entrou. Seu cabelo grisalho estava preso em uma trança longa. Era o cacique Poti, pai de Iara. Estamos aqui por 2 motivos, Marcelo Bragança, disse o cacique. Primeiro, para defender nosso irmão João. Segundo, porque descobrimos algo grave. O cacique caminhou até ficar frente a frente com Marcelo. Sabemos que você está desviando o rio para suas terras, deixando nossas aldeias sem água, continuou Poti. E também sabemos dos documentos falsos que você usa para roubar terras dos pequenos fazendeiros. O rosto de Marcelo ficou branco. Nesse momento, seu Antônio entrou no bar completamente molhado pela chuva. João, você está bem? Fiquei preocupado com a tempestade e vim procurá-lo. Ele parou ao ver a cena. O que está acontecendo aqui? Seu Antônio, chamou o cacique Poti. Foi Marcelo quem secou o poço da sua fazenda. Ele construiu barragens ilegais para desviar a água. Então foi você? Exclamou seu Antônio, avançando para Marcelo. Meu gado está morrendo por sua causa. Luísa apareceu na porta carregando uma pasta cheia de papéis. E tenho aqui as provas de tudo. Estive investigando com a ajuda da comunidade Guarani. João finalmente levantou a cabeça. Suas mãos ainda tremiam, mas seus olhos mostravam uma força que ninguém ali tinha notado antes. 5 anos atrás, quando salvei Iara, ela me mostrou o que vocês estavam fazendo, Marcelo. A voz de João era baixa, mas firme. Desde então, tenho ajudado os Guarani a coletar provas contra você. Marcelo olhou em volta, percebendo que estava cercado. Fez um movimento em direção à porta, mas os guerreiros Guarani bloquearam seu caminho. Isso não vai ficar assim, ameaçou ele com os punhos cerrados. Já ficou, respondeu João, segurando seu colar de madeira com as mãos trêmulas que de alguma forma pareciam mais firmes agora. Depois dos acontecimentos no bar do Zeca, a notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade de Águas Claras. O delegado Rogério teve que aparecer, mas parecia desconfortável ao ouvir as acusações contra Marcelo Bragança. Precisamos de provas concretas para fazer qualquer acusação, disse o delegado, evitando olhar nos olhos de seu Antônio ou do cacique Poti. 2 dias depois, Luísa estava na escola arrumando sua sala de aula quando Iara entrou. As 2 mulheres se abraçaram. Os alunos Guarani perguntaram por você hoje, disse Luísa. Especialmente o pequeno Raoni. Ele é esperto, sorriu Iara. Vai ser um grande líder um dia. Luísa fechou a porta da sala e tirou uma pasta grossa de sua gaveta. Tenho trabalhado nisto há meses. Documentos, fotos, depoimentos, tudo sobre as atividades ilegais de Marcelo. Iara assentiu. João também tem reunido informações. Desde que ele me salvou daquela enchente há 5 anos, temos trabalhado juntos. João, mas como? Perguntou Luísa, surpresa. Ele nunca mencionou nada. João pode parecer simples, mas observa tudo. Ele conhece cada canto desta região. Tem mapeado as barragens ilegais que Marcelo construiu para desviar a água. As 2 mulheres saíram da escola e entraram no pequeno carro azul de Luísa. Dirigiram por estradas de terra até chegarem a um local isolado. Escondida entre árvores, havia uma barragem improvisada bloqueando parte do rio. Esta é apenas uma das 5 que encontramos, explicou Iara. Juntas, elas desviam quase toda a água que deveria ir para a Fazenda Esperança e nossas terras. Luísa tirou fotos com seu celular. Isto explica por que o rio está secando, mesmo na época de chuvas. Mas não é só isso, continuou Iara. Marcelo tem falsificado documentos para tomar terras de pequenos fazendeiros. João descobriu isso quando ouviu uma conversa entre Marcelo e o cartorário da cidade. Voltando ao carro, Luísa dirigiu até a aldeia Guarani, localizada em uma área verde próxima ao rio Paraguai. Crianças brincavam entre casas simples, mas bem cuidadas. No centro da aldeia,
O cacique Poti conversava com outros homens. "Bem-vinda à nossa aldeia, professora", disse Poti, fazendo um gesto de respeito. "João nos avisou que vocês viriam." João estava sentado sob uma grande árvore, conversando com algumas crianças. Quando viu Luísa e Yara, levantou-se e caminhou até elas. "Trouxe os mapas", disse ele, entregando a Yara um tubo de papel. Dentro de uma casa maior, usada para reuniões, Yara abriu os mapas que João havia desenhado. Mostravam toda a região de Águas Claras, com marcações detalhadas de nascentes, rios e as propriedades de Marcelo. "Nos últimos 5 anos", explicou João, "Marcelo comprou ou tomou terras estratégicas, sempre perto de fontes de água. Ele está cercando todas as nascentes. Todo este tempo você estava lutando em silêncio", disse Luísa, admirada. João deu de ombros. "Às vezes quem tem as mãos mais fracas precisa ter a mente mais forte." O cacique Poti apontou para uma área do mapa. "Sem água, não perdemos apenas nossa subsistência. Perdemos nossa conexão com nossos ancestrais. O rio faz parte de quem somos. E não somos os únicos sofrendo", acrescentou Yara. "Todas as pequenas fazendas da região estão secando. Apenas as terras de Marcelo continuam verdes e produtivas." Luísa abriu sua pasta e mostrou documentos que havia coletado. "Consegui cópias dos documentos verdadeiros de várias propriedades que Marcelo roubou. Ele suborna funcionários para alterar registros, assinar papéis falsos. Temos muitas informações", disse João. "Mas precisamos de ajuda para usar isso contra Marcelo. Ele controla o delegado, o prefeito, quase todos na cidade." Yara sorriu. "Nem todos. Tenho um contato importante. Um promotor de justiça na capital, Dr. Henrique Santos. Ele não tem medo de Marcelo e já investigou outros casos parecidos." "Podemos confiar nele?" perguntou Luísa. "Completamente", garantiu Yara. "Ele ajudou a demarcar nossas terras há 10 anos. É um homem justo." João olhou pela janela, pensativo. "Precisamos de mais provas das barragens. Fotos não são suficientes. Temos que mostrar como funcionam, como desviam a água." "Vamos precisar entrar nas terras de Marcelo para isso", disse Luísa. "É muito perigoso." "Tenho um plano", respondeu João. "Na próxima chuva forte, as barragens ficarão visíveis. A água transbordará em lugares onde não deveria. Precisamos estar lá para registrar tudo." "E quanto aos documentos falsos?" perguntou o cacique Poti. Luísa fechou sua pasta com determinação. "Vou usar meus contatos na prefeitura. Tenho uma amiga que trabalha no cartório. Ela pode nos ajudar a conseguir mais provas." "Então está decidido", disse Yara. "Vamos preparar tudo e contatar o promotor. Marcelo Bragança não sabe o que o espera." Na manhã seguinte, todos se reuniram na Fazenda Esperança. O céu estava nublado, prometendo chuva. João, Luísa, Yara e 5 guerreiros guarani sentaram-se na varanda da casa principal. Uma mesa improvisada com caixotes de madeira servia de apoio para os mapas e documentos. "A chuva vai começar logo", disse João, olhando para o céu. "Precisamos estar prontos." Yara abriu um dos mapas que João havia desenhado. "Estas são as 5 barragens principais que Marcelo construiu. Todas estão em lugares estratégicos, bloqueando a água que deveria chegar até nossas terras e a Fazenda Esperança. Cada uma tem um sistema para desviar a água para as fazendas de Marcelo", explicou João, apontando para os desenhos. "Quando chove forte, elas não conseguem segurar toda a água. É a nossa chance de provar como funcionam." "Falei com minha amiga Clara no cartório", disse Luísa. "Ela me deu cópias dos documentos verdadeiros de 3 fazendas que Marcelo tomou nos últimos 2 anos. Os papéis que ele apresentou são completamente falsos." Um dos guerreiros guarani levantou a mão. "Como vamos entrar nas terras de Marcelo? Ele tem homens armados por toda parte." "Vamos nos dividir em 3 grupos", respondeu Yara. "João conhece caminhos escondidos que Marcelo não vigia. E durante a chuva forte, muitos dos capangas procuram abrigo." Enquanto discutiam os detalhes, ninguém notou seu Antônio parado na porta da cozinha, ouvindo tudo. Quando finalmente entrou na varanda, todos ficaram em silêncio. "Por que não me contaram sobre esse plano?" perguntou ele com voz séria. Luísa levantou-se. "Papai,
Não queríamos envolvê-lo, é perigoso. Esta é minha fazenda, são minhas terras secando. Acha que vou ficar de fora? Seu Antônio pegou um dos mapas. Sempre soube que havia algo errado com o sumiço da nossa água, mas nunca imaginei que fosse tão grave. O senhor não está bravo? Perguntou João, surpreso. Estou bravo por não terem me contado antes. Seu Antônio sentou-se com eles. Conheço esta região há mais tempo que todos vocês juntos. Posso ajudar. Seu Antônio examinou o mapa e apontou para um local. Aqui. Há uma passagem que não está marcada. Podemos usar para chegar mais rápido à barragem principal. Durante a tarde, eles refinaram o plano. João, Yara e 2 guerreiros iriam fotografar e filmar as barragens durante a chuva. Luísa e Clara, do cartório, organizariam os documentos como prova da fraude. Seu Antônio falaria com outros fazendeiros que haviam perdido terras para Marcelo, convencendo-os a testemunhar. O Dr. Henrique Santos, o promotor, chegará depois de amanhã, informou Yara. Ele trará policiais de confiança da capital. Não podemos contar com a polícia local. Já estava anoitecendo quando terminaram de planejar tudo. Ninguém percebeu um dos funcionários temporários da fazenda ouvindo a conversa do lado de fora. O homem afastou-se silenciosamente e, assim que ficou longe o suficiente, pegou seu celular. Patrão, é o Dimas. Tenho informações importantes sobre João e os índios. Estão planejando algo contra o senhor. Na mansão Bragança, Marcelo ouviu atentamente o que seu espião relatava. Seu rosto ficava mais vermelho a cada palavra. Então o tremedor acha que pode me derrubar? Marcelo jogou seu copo de uísque na parede. Escuta bem, Dimas. Continue fingindo que trabalha para seu Antônio. Quero saber cada passo que eles derem. Depois de desligar, Marcelo chamou Jaime e Paulo, seus capangas mais confiáveis. Aquele vaqueiro idiota está reunindo provas contra nós, explicou Marcelo. Ele conhece as barragens e tem documentos. Precisamos detê-lo antes que ele encontre o promotor. O que quer que façamos, patrão? Perguntou Jaime. Uma emboscada. João costuma verificar o nível do rio toda manhã sozinho. Amanhã vocês estarão esperando por ele na estrada do barranco. Quero que deem um susto nele. Nada de marcas visíveis, entendem? Só o suficiente para ele desistir dessa ideia estúpida. E se ele não desistir? Perguntou Paulo. Marcelo sorriu friamente. Então teremos que ser mais convincentes. De volta à Fazenda Esperança, a reunião havia terminado. Yara e os guerreiros Guarani retornaram à aldeia. Luísa foi até a cidade encontrar Clara. Seu Antônio foi descansar. João ficou sozinho na varanda, observando as primeiras gotas de chuva caírem. Seu pequeno colar de madeira estava em suas mãos trêmulas. Amanhã vou verificar a barragem principal antes de todos, pensou ele. Preciso ter certeza de que é seguro. O que João não sabia era que Dimas, escondido no celeiro, observava todos os seus movimentos, pronto para informar Marcelo sobre cada passo do vaqueiro. A chuva continuou durante toda a noite. Ao nascer do sol, João já estava acordado. Vestiu sua camisa mais velha, colocou seu chapéu de palha e pegou uma pequena câmera que Luísa havia lhe emprestado. Vou na frente. Só preciso verificar se o caminho está seguro, murmurou para si mesmo. Saiu silenciosamente pela porta dos fundos, sem perceber que Dimas o observava da janela do celeiro. Assim que João desapareceu no caminho que levava ao rio, Dimas pegou seu celular. Ele saiu sozinho, patrão. Está indo em direção à estrada do barranco. João caminhava rápido, apesar da lama que cobria o caminho. A chuva havia diminuído, mas ainda caía em gotas finas. Depois de 20 minutos, ele chegou a um ponto onde a estrada ficava mais estreita, com árvores densas de ambos os lados. Foi quando notou algo estranho. Marcas de pneus recentes na lama. Alguém havia passado por ali há pouco tempo. João parou e olhou ao redor com atenção. O silêncio era completo demais. Sei que estão aí, disse ele em voz alta. Podem sair. Por alguns segundos nada aconteceu. Depois, Jaime e Paulo saíram de trás das árvores. Mais 3 homens apareceram logo depois. Olha só, o tremedor é esperto, riu Jaime, um homem grande de barba espessa. Marcelo mandou um recado para você. Pare de meter o nariz onde não é chamado. João ficou parado, suas mãos tremendo mais que o normal.
mas seu rosto permaneceu calmo. Vocês não têm vergonha de fazer o trabalho sujo de um homem como Marcelo? Perguntou ele. Paulo, o mais jovem dos capangas, pareceu desconfortável. É apenas um trabalho, cara. Nada pessoal. Um trabalho? João deu um passo à frente. Roubar água de famílias? Deixar crianças com sede? Matar o gado dos pequenos fazendeiros? Que tipo de trabalho é esse? Jaime avançou com raiva. Chega de conversa. Vamos ensinar a esse tremedor a ficar quieto. Quando Jaime estava a poucos passos de João, um assobio agudo cortou o ar. De repente, guerreiros guarani surgiram de todos os lados. Eram 15 homens fortes, pintados para a batalha, armados com lanças e arcos. Mas o quê? Jaime parou confuso. Um dos guerreiros, o mais alto deles, falou. Vocês estão cercados. João Pereira está sob proteção do povo guarani. Os capangas de Marcelo recuaram, percebendo que estavam em menor número. Isso não vai ficar assim, ameaçou Jaime antes de correr de volta para o carro seguido pelos outros. Quando os capangas desapareceram, João virou-se para o guerreiro alto. Obrigado, Pirã. Como souberam que eu estaria aqui? Yara desconfiou que você viria sozinho. Conhece você bem demais, sorriu Pirã. Ela mandou que o seguíssemos desde a fazenda. Tem um traidor na Fazenda Esperança, disse João. Alguém informou Marcelo sobre nossos planos. Descobriremos quem é depois. Agora temos trabalho a fazer, respondeu Pirã. O grupo seguiu até a primeira barragem. Com a chuva da noite anterior, o sistema que Marcelo havia construído estava completamente visível. A água limpa era desviada por canos grandes para as terras de Marcelo, enquanto apenas lama e sujeira seguiam para a Fazenda Esperança e as terras Guarani. João fotografou tudo com cuidado, apesar de suas mãos trêmulas. Isto é prova suficiente. Vamos ver as outras barragens. Ao longo da manhã, eles documentaram todas as 5 barragens ilegais. Em uma delas, encontraram documentos em uma pequena cabana onde ficava o controle dos canos. Eram ordens diretas de Marcelo para aumentar o desvio de água. Enquanto isso, na cidade, Luísa e Clara revisavam documentos no cartório. Olha isso, disse Clara, mostrando um papel amarelado. Esta é a escritura original da Fazenda dos Oliveira. Veja a data. 1972. Agora compare com esta que Marcelo apresentou. Luísa examinou os documentos lado a lado. Ele mudou as divisas, aumentou o tamanho das terras dele em quase o dobro. E não foi só com os Oliveira, continuou Clara. Encontrei pelo menos 8 casos iguais. Marcelo tem falsificado documentos há anos. Na aldeia Guarani, Yara falava ao telefone com o promotor Dr. Henrique Santos. Sim, doutor, já temos as provas. João está fotografando as barragens ilegais agora. Luísa está no cartório com todos os documentos falsificados. Ela fez uma pausa, ouvindo. O senhor chega amanhã? Ótimo. Vamos marcar o encontro no bar do Zeca, às 7 da noite. Marcelo sempre está lá nas sextas-feiras. Quando todos se reuniram novamente na Fazenda Esperança, já era tarde. João mostrou as fotos e os documentos que havia encontrado. Luísa apresentou as provas do cartório. O plano estava completo. Amanhã enfrentaremos Marcelo, disse João. Todos juntos. Seu Antônio colocou a mão no ombro de João. Você sempre foi mais do que suas mãos trêmulas, meu rapaz. Sempre soube disso. Ninguém notou Dimas passando lentamente pela janela, ouvindo cada palavra do plano para o dia seguinte. Na sexta-feira, o bar do Zeca estava mais cheio que o normal. Pessoas da cidade, curiosas sobre os rumores que circulavam, apareceram para ver o que aconteceria. Marcelo Bragança estava sentado em sua mesa de sempre, jogando cartas com 4 de seus capangas. Uma garrafa de uísque caro brilhava sob a luz amarelada do bar. Parece que o tremedor desistiu depois do nosso encontro de ontem, riu Jaime, jogando suas cartas na mesa. Claro que sim, respondeu Marcelo confiante. Aquele João não passa de um covarde com mãos de gelatina. Do lado de fora, João, Luísa, Yara e o cacique Poti se preparavam. Dr. Henrique Santos, o promotor da capital, havia chegado há 1 hora. Era um homem alto, de óculos finos e expressão séria. Todos os documentos estão em ordem, disse o promotor examinando a pasta que Luísa lhe entregou.
As fotos das barragens são evidências muito fortes. E as testemunhas? Perguntou Yara. 6 fazendeiros concordaram em testemunhar contra Marcelo, respondeu seu Antônio. Estão todos lá dentro esperando. João respirou fundo. Suas mãos tremiam mais que o normal, mas sua voz estava firme quando falou. Vamos acabar com isso agora. O grupo entrou no bar. Quando as pessoas viram João na frente, seguido por Luísa, Yara, o cacique e o promotor desconhecido, o barulho de conversas diminuiu até virar silêncio. Marcelo olhou para cima, sua expressão mudando de surpresa para desdém. Vieram pedir desculpas por terem me desafiado? João caminhou até ficar frente a frente com Marcelo. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. Viemos mostrar a verdade para todos. Luísa deu um passo à frente e abriu sua pasta sobre a mesa de cartas, espalhando fotografias das barragens ilegais. Estas são as barragens que você construiu para roubar a água da Fazenda Esperança e das terras Guarani, declarou ela. Yara conectou seu celular a um pequeno projetor. Na parede do bar, apareceram imagens ampliadas das barragens, mostrando claramente o desvio da água. Isto é ridículo, gritou Marcelo, levantando-se bruscamente. Vocês não podem provar nada. Também temos os documentos falsificados, continuou Luísa. Você alterou escrituras, mudou divisas, roubou terras de pelo menos 8 famílias nos últimos 5 anos. Marcelo olhou ao redor, procurando apoio, mas até seus capangas pareciam nervosos com as evidências apresentadas. Isso é um complô. Esses índios estão inventando histórias, gritou Marcelo, apontando para Yara e o cacique Poti. A porta do bar abriu-se novamente. O delegado Rogério entrou, seguido por 4 policiais que ninguém da cidade conhecia. Quem são esses homens, delegado? Perguntou Marcelo, tentando parecer confiante. Mande-os embora daqui. São policiais da capital, senhor Bragança, respondeu o delegado, visivelmente desconfortável. Estão aqui a pedido do Dr. Henrique Santos, promotor de justiça. O promotor deu um passo à frente, ajustando seus óculos enquanto examinava os documentos na mesa. Estas evidências são mais que suficientes para uma prisão preventiva, senhor Bragança, disse Dr. Santos. Crimes ambientais, falsificação de documentos, ameaças, tentativa de agressão. A lista é longa. Isso é um absurdo. Vocês não podem provar nada. Marcelo tentou se dirigir à porta, mas os policiais bloquearam seu caminho. O delegado Rogério, que durante anos havia sido comprado por Marcelo, finalmente tirou as algemas do cinto. Você está preso, senhor Bragança, disse ele, evitando olhar Marcelo nos olhos. Você vai se arrepender disso, Rogério, ameaçou Marcelo enquanto era algemado. Esqueceu de quem manda nesta cidade? Acho que isso acaba de mudar, respondeu o delegado, ganhando coragem. Quando Marcelo foi levado para fora, o bar explodiu em conversas. Alguns pareciam aliviados, outros preocupados. E agora? Ele emprega metade da cidade, disse um homem. O que vai acontecer com as fazendas dele? Perguntou o outro. O promotor Dr. Santos pediu silêncio e explicou. As propriedades serão investigadas. As que foram adquiridas ilegalmente serão devolvidas aos donos originais. As barragens serão destruídas imediatamente para restaurar o fluxo normal de água. Nas semanas seguintes, Águas Claras viveu uma grande transformação. O juiz da comarca ordenou a destruição das barragens ilegais. A água voltou a correr normalmente para a Fazenda Esperança e para as terras Guarani. Vários fazendeiros recuperaram suas propriedades que haviam sido tomadas por Marcelo. Entre os documentos encontrados na mansão Bragança, descobriu-se que muitas das terras que ele dizia serem suas originalmente pertenciam aos Guarani. Estes mapas antigos comprovam, explicou Tupã, mostrando documentos que havia guardado por décadas. Estas terras foram de nossos antepassados muito antes dos papéis existirem. O governo reconheceu os direitos dos Guarani sobre essas áreas. Parte dessas terras foi compartilhada com pequenos agricultores da região, incluindo seu Antônio, que recuperou pedaços da Fazenda Esperança que não sabia que havia perdido. João, que antes era ignorado ou ridicularizado, agora recebia cumprimentos nas ruas de Águas Claras. Suas mãos ainda tremiam,
mas ele não abaixava mais a cabeça ao caminhar pela cidade. 1 ano se passou desde a prisão de Marcelo Bragança. O rio que cortava Águas Claras corria forte e limpo novamente. Nas terras dos Guarani, as plantações cresciam verdes e saudáveis. Onde antes havia disputa e medo, agora existia cooperação. Era domingo de manhã quando João acordou em sua pequena casa na Fazenda Esperança. Suas mãos ainda tremiam, mas bem menos que antes. Dr. Rodrigues, o médico da cidade, havia explicado que parte do tremor piorava com o medo e a ansiedade que João sentia por ser sempre zombado. "Bom dia, João", chamou seu Antônio da varanda principal. "Pronto para a festa?" "Quase pronto, patrão", respondeu João, ajeitando sua camisa nova, um presente de Luísa. Naquele dia, Águas Claras celebraria o primeiro aniversário da nova amizade, como todos chamavam a parceria entre a cidade e os Guarani. A festa seria na Praça Central com comidas típicas, música e danças. "Os meninos da aldeia perguntaram se você vai levar o bezerro para eles verem", comentou seu Antônio. João sorriu. Nos últimos meses, ele visitava a aldeia 2 vezes por semana para ensinar às crianças Guarani como cuidar do gado. Era algo que nunca imaginou fazer, ser professor de alguém. "Vou levar o pintado. Eles adoram aquele bezerro." Na escola municipal, Luísa e Yara arrumavam os últimos detalhes para a apresentação de seus alunos. 6 meses antes, elas haviam criado uma escola especial que ensinava tanto matérias comuns quanto conhecimento tradicional guarani. "Os cartazes ficaram lindos", disse Luísa, pendurando desenhos coloridos feitos pelas crianças. "A apresentação vai surpreender todo mundo", respondeu Yara. "Nunca pensei que veríamos crianças da cidade aprendendo nossa língua e crianças guarani recitando poesias brasileiras." Na antiga mansão de Marcelo Bragança, agora transformada em centro comunitário, muitas pessoas trabalhavam nos preparativos da festa. A piscina havia sido transformada em um pequeno lago decorativo com plantas aquáticas. Os quartos luxuosos viraram salas de aula e biblioteca. "Quem diria que um dia estaríamos aqui, preparando uma festa para toda a comunidade", comentou Clara, a amiga de Luísa do cartório. "O melhor foi como as terras foram divididas", respondeu Pedro, um dos pequenos fazendeiros que havia recuperado sua propriedade. "Agora todo mundo tem água suficiente, ninguém fica sem." Ao meio-dia, a festa começou. Toda a população de Águas Claras e da aldeia Guarani se reuniu na praça. Havia mesas cheias de comidas típicas dos 2 povos. Crianças corriam e brincavam juntas. No centro da praça, uma grande fogueira estava preparada para ser acesa à noite. João chegou conduzindo um pequeno bezerro pintado de branco e preto. Logo foi cercado por crianças animadas. "João, João, deixa a gente dar leite para o pintado?", pediu Raoni, um menino guarani de 8 anos. "Claro que sim. Quem quer tentar primeiro?" Enquanto João ensinava as crianças, o bar do Zeca, completamente transformado, recebia os mais velhos da comunidade. Zeca havia pintado as paredes, trocado os móveis velhos, e o local agora era ponto de encontro entre indígenas e moradores da cidade. "Lembra quando tudo começou bem aqui neste bar?", perguntou Zeca a Tupã, o velho curandeiro. "Lembro bem. Foi onde vi o colar sagrado no pescoço de João", respondeu Tupã com um sorriso. "Agora todo mundo respeita ele." À tarde houve apresentações das crianças da escola mostrando danças tradicionais guarani e canções brasileiras. Luísa e Yara observavam orgulhosas do lado do palco improvisado. Quando o sol começou a se pôr, o cacique Poti pediu a atenção de todos. A fogueira central foi acesa, iluminando a praça. 1 ano atrás, nossas terras estavam secas. Nossos filhos tinham sede. Nossos vizinhos sofriam. Começou o cacique. Hoje, celebramos não apenas a volta da água, mas o nascimento de uma nova amizade. Guarani e não Guarani, trabalhando juntos. Tupã aproximou-se do centro da roda carregando um pequeno objeto em suas mãos enrugadas. Chamou João para ficar ao seu lado. "João Pereira", disse o velho curandeiro. "Há 6 anos você salvou Yara das águas violentas. Recebeu o colar dos salvadores.
Hoje, queremos dar a você um novo colar. Tupã mostrou a todos um colar de madeira escura, mais trabalhado que o primeiro, com pedras coloridas entre os símbolos entalhados. Este é o colar dos irmãos eternos. Você não é apenas um salvador para nós. É um irmão. João abaixou a cabeça enquanto Tupã colocava o colar em seu pescoço. Suas mãos tremiam um pouco, mas quando levantou o rosto, seus olhos estavam úmidos de emoção. Nunca fui bom com palavras, disse João com voz embargada. Mas sei que a força não está nas mãos que não tremem, e sim no coração que não tem medo de fazer o certo. A festa continuou pela noite. Depois de muita comida, dança e histórias, 4 pessoas se afastaram da multidão. João, Yara, Luísa e seu Antônio caminharam até a beira do rio que agora corria forte novamente. Olha só como a água brilha sob a lua, comentou seu Antônio. Como nossas vidas mudaram, disse Luísa sentando-se em uma pedra lisa à beira d'água. Para melhor, acrescentou Yara. Mostramos que é possível viver juntos, respeitando as diferenças. João permaneceu em silêncio, olhando para a água que refletia as estrelas. Suas mãos, que sempre o fizeram sentir-se inferior, agora descansavam tranquilas sobre seus joelhos. Não tremiam. Sabe o que penso? Disse ele finalmente. Penso que às vezes precisamos perder algo para entender seu valor. A água teve que sumir para as pessoas valorizarem sua importância. Os 4 ficaram em silêncio, ouvindo o som reconfortante do rio. Ao longe, a música e as risadas da festa continuavam, promessa de um futuro melhor para Águas Claras e todos que ali viviam.